Nós somos parte de um povo eleito e te convido para mais um dia da conferência Venha o Teu Reino. Hoje mergulharemos na cultura do reino, explorando os valores e princípios que fundamentam a vida cristã. Prepare-se para momentos de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos buscar uma compreensão mais profunda do reino de Deus e como vivê-lo em nosso cotidiano. Seja muito bem-vindo. Paz seja convosco. Seja bem-vindo a mais uma aula da Semana Teológica. Como é bom poder estarmos aqui e desenvolvermos mais um tema de um momento tão importante, ou mais uma abordagem de um tema tão importante. Venha o Teu Reino. Quando falamos sobre venha o Teu Reino, precisamos ter uma compreensão objetiva e simples do que é reino. O reino, ele se define em um país ou um estado, onde tem ali o governo de um rei ou uma rainha com uma monarquia. Esse reino, ele pode ser um reino absolutista ou parlamentar. Mas o que nos chama a atenção nesse reino que é estabelecido por um governo monárquico é o fato de que esse reino, ele agrega ali um conjunto de pessoas que possuem semelhança na sua etnia, que desenvolvem a mesma cultura e se identificam como parte desse reino. Então, quando compreendemos reino de forma objetiva, é um país ou estado agrupado por pessoas que possuem as mesmas características culturais e valores étnicos. E esse grupo de pessoas se identificam com esse reino, se identificam com esse reinado. Dentro de todo reino há uma cultura. Como podemos compreender então cultura, uma vez que o tema que nos é dado hoje é o reino de Deus, cultura. O que é cultura? Cultura pode ser compreendido como valores, crenças, costumes, hábitos que revelam ou que expressam o valor de um povo. Quando nós pensamos na cultura, precisamos lembrar que existe hoje um mundo tão plural, uma multiculturalidade, diversas culturas que se manifestam nas suas expressões, que se manifestam nos seus valores, e essa cultura identifica esse povo. Então nós trazemos uma abordagem de identidade cultural. O que é uma identidade cultural? São os valores, costumes, crenças e hábitos pelo qual um povo é reconhecido, pelo qual um povo é identificado na sua estrutura social. Esses valores culturais, étnicos, essas tradições, elas são expressas de forma que em cada lugar que nós vamos, há formas tão singulares que representam um povo. Se nós lembrarmos, da diversidade cultural brasileira, se vamos a Nordeste, eu tenho uma expressão cultural ali de um povo na sua diversidade. Eu tenho isso aqui em Minas Gerais, eu tenho isso no sul do Brasil. Nas mais diversas regiões brasileiras, a gente tem um modelo do que é uma identidade cultural. Então, essa identidade cultural, ela é uma riqueza. Essa identidade cultural, ela não pressupõe valores. E aí é importante a gente trazer para essa compreensão alguns termos importantes quando eu falo de cultura, que é esse conjunto de valores, tradições, costumes, hábitos, a manifestação de um povo, que pode ser uma manifestação material, quando eu vejo nos aspectos artísticos, arquitetônicos, ou pode ser na simbologia das suas expressões, das suas crenças, das suas mais diversas manifestações. Então, quando eu penso na cultura de um povo, nessa
multiculturalidade que existe, não cabe o etnocentrismo. E o que seria esse etnocentrismo? Etnocentrismo é quando eu avalio uma cultura a partir dos meus valores. Eu inferiorizo uma cultura pressupondo que a cultura que eu pertenço, que os valores que eu pertenço, ou que valores que são apropriados dessa cultura a qual eu pertenço, são valores maiores, melhores e superiores. Então, cabe a cada um de nós aqui, nessa compreensão, perceber que etnocentrismo não cabe esse inferiorizar uma cultura para sobrepor outra, não cabe no contexto que nós estamos estudando, porque cada cultura traz a expressão, traz a riqueza, traz o valor, traz a identidade do povo que a representa. E aí, nessa diversidade cultural, nós temos uma beleza, nós temos uma riqueza, nós temos uma diversidade. Então, nós tratamos aqui de definições tão importantes para que a gente compreenda o tema que nos é proposto aqui, que é o tema cultura do reino. Então, se eu percebo que a cultura, ela vai trazer, ela vai envolver crenças, tradições, costumes, idiomas, que não cabe o etnocentrismo, que não cabe julgar uma cultura a partir dos meus valores. Nós trazemos uma proposta dentro dessa conferência de pensar a cultura do reino dentro dos valores que ela pressupõe. Então, nós queremos aqui, nesse diálogo, nessa proposta, nessa reflexão, trazer o que é uma cultura, a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, para nós, cristãos, é uma cultura que é definida como divina. Então, quando eu penso numa cultura que se propõe no diálogo e na convivência do povo que nós chamamos povo cristão, porque o que é povo? Povo é um agrupamento de pessoas que falam a mesma língua e que possuem os mesmos costumes. Então, nós propomos aqui a cultura do reino, a cultura que se refere a um povo. E a que povo? O povo de Deus. E quando nós temos essa compreensão que para nós, povo de Deus, essa cultura ela é divina, então nós não estamos aqui nos sobrepondo a nenhuma outra cultura. Nós não estamos aqui desvalorizando nenhuma outra cultura, porque nós entendemos que na multiforme graça do Senhor, Ele deu a cada lugar, a cada espaço geográfico, a cada identidade cultural, uma riqueza e uma expressão do amor de Deus. Uma identidade que liga esse povo ao plano da redenção. Então, a cultura do reino, ela precisa ser entendida por nós, primeiro momento, ou como um primeiro tópico, é uma cultura divina. É uma cultura que nós estabelecemos seus valores a partir do reino de Deus. E quem é o nosso modelo de convivência? Uma vez que a cultura ela trata das tradições, dos valores, da identidade de um povo, essa cultura do reino, ela é basilar, ela tem um princípio. Então, quando nós falamos a cultura do reino, ela tem princípios inegociáveis. O que são princípios? São base, é aquilo que fundamenta. O que fundamenta o nosso princípio como cultura do reino são princípios deixados pela pessoa de Jesus. E quando eu falo de Jesus, não é só o Jesus histórico, mas é o Jesus divino, o Filho de Deus, aquele que despiu-se de toda a sua glória, se fez homem como nós, entregou a sua vida, nos reconciliou com Deus, para que hoje nós possamos viver na terra, aqui neste lugar, uma cultura que é eterna, com princípios que são inegociáveis, com valores que são valores eternos. Logo,
Se para nós a cultura que nós vivemos é a cultura do reino, ela é entendida a partir do que nós citamos, que é esse modelo deixado por Jesus, o Rei da Glória, que vem a esse mundo nos mostrar qual é a forma de viver, quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios básicos de vida. E a cultura que nós cremos, a cultura que nos é proposta a viver, é uma cultura que traz princípios, e esses princípios eles são de honestidade. Esses princípios são princípios de respeito, de amor, de gratidão. São princípios e fundamentos que são inegociáveis. Não se negocia independente de onde eu estiver, independente de qual lugar que eu estiver nesse mundo. O valor cultural que nós carregamos é um valor de um princípio, o princípio daquele que veio para nos servir, aquele que se fez servo em favor da nossa vida e nos dá um princípio de vida. Se você deseja ser maior no reino, seja você aquele que serve. No reino, o princípio é quem oferece, quem entrega, ganha. São valores bem diferentes do que nós encontramos em princípios tão presentes nesse mundo ou até mesmo dentro da igreja, que tem vivenciado uma secularidade, tem negociado princípios de honestidade, de comunhão, de respeito, de integridade, que são princípios inegociáveis. E Jesus nos aponta isso. Durante todo o tempo que ele andou sobre essa terra, ele foi nos apontando formas de agir, maneiras de nos comportar que expressem a cultura do reino. Quando alguém era julgado pelos seus erros, Jesus apontava o caminho do amor e nos ensinava a não julgar ninguém, porque há sobre nós um juiz chamado Deus. Quando alguém tinha uma necessidade, seja ela de ordens diferentes, mas ele sempre estava ali para ressuscitar o morto, para dar alimento ao faminto, para fazer com que aquele que precisava de alívio recebesse alívio, como aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo. Ele é a resposta de uma cultura eterna se revelando e se manifestando. Então, quando nós lemos os evangelhos, eles trazem a expressão de que o reino chegou. A cultura do reino era estabelecida. E quantas pessoas tiveram dificuldade de compreender que a cultura do reino é uma cultura divina, que os valores do reino são valores eternos, são valores que você não tem como pagá-los. Por isso, são valores que você vive eles a cada dia, você caminha com eles a cada dia, porque eles são eternos. Eles são valores para ser vivenciados nessa terra, mas são valores que nos apontam para a eternidade. São valores que nos levam à eternidade. Essa palavra valor, ela atribui preço. Essa palavra valor, ela atribui que algo pode se comparar a alguma coisa. Então, a cultura do reino, ela tem um valor. E esse valor, ele é estabelecido pelo sangue de Jesus. Esse valor é estabelecido pela vida de Jesus. Esse valor, ele é estabelecido pela sua entrega, pela forma como ele viveu nessa terra e nos expressou a cultura do reino. Então, ele lavou os pés dos discípulos, ele nos ensina uma atitude de humildade. Então, ele perdoou quem ofendeu, ele nos ensina valores do reino, independente do que nos aconteça. O valor do reino é perdoe o seu inimigo. O valor do reino é ame aquele que te persegue. O valor do reino é você vai servir mesmo se achando injustiçado. O valor do reino, ele traz uma realidade que é eterna. Parece para muitos muito confuso, porque quem vive a cultura do reino vive a contracultura de qualquer país ou nação. Porque os valores do reino são
de uma cultura divina, eterna. Então eles não são negociáveis como princípio. Aonde você estiver, no lugar que Deus te colocar, que seja uma realidade a cultura do reino. E nessa cultura do reino é tão poderoso o que nós podemos viver. Quem mentia, deixa de mentir. Quem roubava, deixa de roubar. Quem vivia uma vida de pecado, se arrepende, se volta para Deus e entende: eu fui reconciliado em Cristo. E se eu sou reconciliado em Cristo, eu vivo em paz com Deus. Eu vivo princípios, eu vivo valores, eu vivo uma natureza divina. Nós somos criados e colocados nessa terra não somente para ir para o céu. Nós somos colocados nessa terra, cada um aonde está, para viver o valor de uma cultura do reino. Ninguém aqui, do outro lado da tela, decidiu em que país nascer, decidiu em que família nascer, decidiu em que tempo histórico ou em que espaço geográfico nós nasceríamos. Sabe por quê? Isso faz parte de um projeto, de um propósito, de algo que é do céu para a terra. Nós fomos colocados nesse tempo, nesse lugar, nessa nação tão linda chamada Brasil, de uma diversidade cultural tão importante, com uma riqueza tão expressiva. Nós fomos colocados nesse lugar, nesse tempo, nessa geração, para expressar a cultura do reino, para que a verdade daquilo que nós oramos, em cada lugar que nós estivermos, em cada canto desse Brasil que nós estivermos, nós possamos viver uma realidade. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Quando nós falamos de cultura, nós associamos o valor de cultura a um reino. Todo reino tem um governo. Todo reino está ali sujeito a uma autoridade. A cultura do reino tem um princípio de autoridade. Toda autoridade nos é dada quando ela vem da parte de Deus. Assim Jesus nos ensinou. Aonde você está, a cultura do reino de Deus, que é uma cultura divina, que é uma cultura que os seus princípios são inegociáveis e os seus valores são eternos. Aonde você está, essa cultura do reino se torna uma realidade. É uma parte do céu sendo realidade em cada lugar. Nós vivenciamos tempos muito difíceis. Nós vivenciamos valores que são valores questionáveis. E qual é a nossa resposta como igreja para esse tempo tão desafiador? Qual é a resposta que cada missionário tem quando ele é levado a diferentes nações, com diferentes culturas, com princípios e valores tão diferentes do nosso? A nossa resposta é: tem uma cultura que se sobrepõe a qualquer valor humano. Essa cultura é a cultura do reino. Essa cultura, e eu tenho frisado por diversas vezes, ela é uma cultura divina. Ela traz valores que são valores eternos. São valores que me tornam um cidadão do céu, mesmo vivendo na terra. O nosso tempo aqui é um tempo tão breve, tão bem estabelecido. Ninguém sabe o seu tempo de vida, mas todos nós temos um propósito de vida. E o propósito de vida, nós entendemos como cristãos que o nosso propósito de vida é viver o reino de Deus e a sua cultura aonde nós estivermos. É manifestar a realidade desse reino ao modelo de Cristo. Por isso nós temos uma cosmovisão. A cosmovisão da cultura do reino, ela é estabelecida a partir de que forma? O que é cosmovisão? É a maneira como eu enxergo toda a estrutura de vida, todos os conceitos de vida a partir de. E qual é a nossa cosmovisão? A nossa cosmovisão é a visão do reino de Deus. É a visão de uma cultura que sobrepõe a todo valor humano e traz uma realidade de um amor que é um amor que nos constrange, que é um amor que é derramado em nossos corações e nos permite viver a cultura do reino, derramando este amor
nas diferentes formas de expressões e vidas que existem hoje na nossa sociedade, que é uma sociedade globalizada, que é uma sociedade que traz para nós, em todos os momentos, diferentes formas de pensar, diferentes propostas para se pensar, para se organizar e para se comportar. Mas nós que somos cidadãos do reino, nós que vivenciamos a cultura do reino, nós entendemos que se eu vivo com princípios que são inegociáveis, isso não é confuso. Aonde eu for, o pensamento que gera um comportamento em nós, ou um comportamento em mim, é um comportamento que é expresso por aquilo que Jesus ensinou. Por isso, a gente precisa compreender e que o Espírito nos ajude, porque essa caminhada na terra só é possível vivê-la, essa cultura do reino, se o Espírito Santo realmente estiver nos conduzindo em todo o tempo, em todo lugar, em cada momento, a esse propósito de vida, que o reino de Deus venha aonde nós estivermos. Então é a nossa cosmovisão. Não adianta querer encaixar a nossa visão cristã aos modelos que se propõem, porque para nós a cultura, ela é uma cultura divina. Para nós, os valores são eternos. Para nós, os princípios são inegociáveis. Então, nós declaramos sim, venha o teu reino. O reino traz o governo. E qual o governo? Ele não é um rei, ele é o rei dos reis. A sua vontade, ela é soberana. Então, quando vivemos a cultura do reino, não vivemos de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós queremos. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos as nossas vontades à soberania de Cristo, ao cuidado daquele que é eterno, que nos colocou aqui por um propósito, para viver o céu nessa terra, para viver o céu e a sua cultura em cada canto desse Brasil, para viver a identidade do reino. Por isso há tantos cristãos espalhados em todos os lugares, até naqueles países que são tão fechados ao Evangelho. Deus plantou alguém ali, Deus colocou alguém ali que vive essa cultura, e só essa cultura do reino é capaz de trazer uma realidade divina, de justiça, de amor e de um povo que serve por amor. Porque o que a Bíblia nos ensina? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então é a busca. O que nós estamos fazendo nessa Semana Teológica é a busca pela compreensão, é a busca pela orientação do Espírito Santo, de vivermos nessa terra o reino de Deus, um reino que não é estabelecido por valores humanos, que não é estabelecido por princípios negociáveis, mas um reino que traz a realidade. Deus nos criou, e o seu amor através de Cristo nos alcançou. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 18, ele trata sobre a nossa reconciliação através de Cristo. Nós nos tornamos inimigos de Deus nas nossas práticas, nos nossos ideais de vidas, nos valores que nós pressupomos ser os ideais, que se estabelece pelo nosso querer, a nossa vontade, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos. Mas quando nós paramos para um tempo como esse, é um tempo de pensar que há uma condução do Espírito sobre nós, a sua igreja. Essa condução se estabelece com essa soberania de Deus sendo uma realidade. Então nós oramos, venha o teu reino nas nossas decisões, venha o teu reino nas nossas intenções, venha o teu reino naquilo que nós estamos fazendo, aonde nós estivermos, no tempo que nós estivermos vivendo. Venha o reino de Deus, se estabeleça uma cultura, se estabeleça em cada lugar que nós estivermos a cultura do reino. Porque o que vai mudar um povo não é simplesmente, embora seja necessário, princípios de um governo democrático, honesto, com valores que todos nós conhecemos, que são importantes. Mas é mais do que isso, é para além disso.
é trazer o entendimento de que quando eu vivo a cultura do reino, aonde eu estou, eu vivo algo transformador, regenerador, que reconcilia, que nos tira da condição de inimigos de Deus, e em Cristo nós temos paz com Deus. Então viver a cultura do reino não é um peso. Aquilo que eu não visto, que eu não como, que eu não falo, que eu não faço, não é um peso. Porque como cultura, como nós compreendemos no início, que faz parte dos nossos valores, crenças e a nossa identidade cultural, é me tornar parte, é me sentir parte deste lugar, pertencente a este lugar. Isso nos traz uma expressão de amor, de alegria, não de peso. Então, quando eu vivo a cultura do reino de Deus, eu não vivo cheio de regras humanas. Eu vivo debaixo de um propósito, de um senhorio de Cristo. Eu vivo debaixo de um valor que é um valor eterno, que não se compara, que não tem preço, que não é em momento algum comparado a nada que exista debaixo do céu. Eu vivo um princípio que eu não negocio se alguém estiver vendo ou se ninguém estiver vendo, porque os olhos que estão sobre nós é os olhos daquele que é eterno. Então eu elevo os meus olhos para o monte, porque eu sei que é em Deus que está o nosso socorro, os nossos valores, aquilo que nós precisamos viver nessa terra. Quem vive a cultura do reino entende que toda a sua provisão lhe é acrescentada porque ele busca o reino. Quem vive a cultura do reino, ele expressa isso na sua fala, ele expressa isso no seu comportamento. Não é porque existem regras, mas é porque existe entrega. Entrega, eu vivo para esse reino, eu sou embaixadora desse reino, eu represento a cultura desse reino. Então a forma como eu me expresso, a forma como eu me dirijo às pessoas, como eu me comporto, fala muito do reino a qual eu represento. Como é possível fazer isso tudo? Como é possível viver essa dimensão que às vezes para nós parece ser tão impossível, tão difícil, tão desafiadora, e é desafiadora? É nos entregando todos os dias a Cristo. É nos entregando todos os dias ao princípio da reconciliação. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Eu sou reconciliada com Deus em Cristo. Então, como eu falo, como eu me comporto, como eu penso, expressa os valores do meu reino, os princípios do meu reino, que é o reino de Deus, que são os valores do reino de Deus. Qual é o nosso convite durante essa semana? O nosso convite é para que cada um de nós tenhamos o compromisso de expressar nessa nação brasileira, ou qualquer lugar que possamos estar, a verdade desse reino, a cultura desse reino, porque é fato. Quantas pessoas hoje questionam o cristianismo porque convivem com pessoas que não têm valores eternos, porque convivem com pessoas que não têm princípios bíblicos nem do reino. Nós não colocamos aqui juízo de valor sobre a vida de ninguém. Nós só entendemos que esse tempo é um tempo de um convite, de repensar quais têm sido as nossas atitudes no trânsito, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos profissionais, na minha forma de liderar no contexto eclesiástico, quando eu caminho pela rua, quando eu entro num banco, num supermercado ou em qualquer lugar. Qual é o reino que é manifesto? Qual é o reino que é apresentado aonde nós estamos no nosso dia a dia? Que venha o seu reino, que seja o reino de Deus uma realidade aonde nós estivermos, que seja a cultura do reino expressa nas nossas relações profissionais, que seja a cultura do reino expressa em cada culto, em cada aula, seja ela teológica ou não, que seja expressa essa cultura do reino quando eu sento com pessoas em um momento tão descontraído. Eu não mudei, o reino é o mesmo, nós não mudamos. Em momentos diferentes, seja eles quais forem, de alegria, de tristeza, o que é extraído de nós e derramado na vida do outro, precisa ser cada dia o reino de Deus, o governo de Cristo em nós, e uma cultura que traz os valores
do céu nessa terra. Que você possa caminhar nessa direção, que nós encontremos no Senhor cada dia graça para expressar, de tal forma que as pessoas que conosco conviverem, porque o valor cultural, ele se adquire, ele se expressa, é na convivência social, é no agrupamento de pessoas, é quando nos relacionamos com pessoas, que quando nós vivenciarmos cada momento, seja aonde for, e eu estou sendo repetitiva nesse instante, em cada lugar que estivermos, que a cultura do reino seja uma realidade. Nós não podemos ser só mais um número na conta do IBGE, como aqueles que são crentes, alguns crentes nominais, mas nós precisamos ser um povo relevante, que vive a cultura do reino e que o reino se manifeste aonde nós estivermos, porque o reino chegou. Cristo manifestou a cultura do reino, a realidade do reino, os princípios do reino, os valores do reino, e Ele nos reconciliou com Deus. Vivemos em paz para viver a verdade da cultura do reino de Deus, enquanto nós aqui estivermos, em nome de Jesus. Mergulhar na cultura do reino é necessário, é dia a dia, é enquanto vivermos. Então eu indico para você um dos livros que me traz uma identidade e uma compreensão dessa cultura, que é Fator Melquisedeque, do Don Richardson. E com certeza nós nessa caminhada poderemos aprender ainda mais sobre a cultura do reino. Ficamos por aqui. Até breve. Olá! Paz seja convosco. Estamos muito felizes em saber que vocês estão firmes conosco, participando da conferência online Venha o Teu Reino. Eu tenho certeza que você foi impactado através dessa palavra sobre cultura do reino entregue pela nossa querida pastora Lenice. Aproveite esta oportunidade para se inscrever no nosso canal oficial Quadrangular Minas. Curta, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da Palavra de Deus. E se prepare para mais uma palavra poderosa no nosso último dia de conferência. Que Deus abençoe e eu te espero amanhã.